diante de Ti essa tarde, que o Senhor possa estar dando graça para que possamos crescer, Pai, possamos aprender mais de Ti, que esse seja um tempo, Deus, em que o Senhor tenha liberdade de agir e de fazer, para que nós, Pai, não venhamos mais ser as mesmas pessoas, mas que possamos nos tornar mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Oi, Cris, você quer entrar aí? O Flávio falou para mim ir entrando. Agora, a paz. Pastor, pode iniciar em nome de Jesus. Já oraram? Uhum. Já orou. Amém, pastor. Pode ler. Pode, a palavra é sua, pastor. Desculpa o atraso, é um imprevisto aqui. Tá ok, então. A palavra... Não, tranquilo. Gente, né, a paz, tudo bem? Vamos lá, então. Jeremias 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Pegue um rolo de um livro, escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você. Durante o reinado de Josias até hoje, talvez, guarda isso, durante o reinado de Josias até hoje, Deus falou para ele escrever num rolo, né, tudo que Deus havia falado para ele, desde o reinado do pai dele, Josias, até esse período ali. Então era muita informação para estar colocando de maneira escrita. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo do livro, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei e que você escreveu no rolo. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra esse povo. Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu no livro as palavras do Senhor, no templo do Senhor, no 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Foi proclamado um jejum diante do Senhor. Versículo 9, no 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum diante do Senhor. Entrou uma ligação aqui, me perdoe, gente. Um jejum diante do Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias, escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, no recinto de Gemarias, filho do secretário Safã. O recinto ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor contidas no livro, desceu à sala do secretário no Palácio Real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Achor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhe tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu o povo que estava escrito no livro. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Judi, filho de Netanias, filho de Selemias, bisneto de Cush, a segunda mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e vem aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: sente-se e leia para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se apavorados e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim. Baruque respondeu: ele ditou todas essas palavras e eu escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vai esconder-se com Jeremias, que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo no recinto de Elisama, o secretário, foram ao pátio do Palácio Real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo, e Jeudi o trouxe de recinto de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso.
Assim que Jodi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escriba, ou canivete, e os atirava no braseiro até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras não se apavoraram, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei e não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramael, filho do Serei, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. No entanto, o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá, que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou, por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda essa terra, e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi, seu corpo será lançado fora e exposto ao calor do dia e à geada da noite. Eu castigarei os filhos e os seus filhos e os seus servos por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, que não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nera, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Até aqui. Essa palavra que a gente leu, ela... Deixa eu só finalizar aqui. Essa palavra que a gente leu, ela foi proferida, né, pelo profeta Jeremias, e ela foi escrita por um escriba chamado Baruque. O que aconteceu naquele período a gente não sabe ao certo, mas Jeremias estava impossibilitado de poder chegar diante do rei, né, colocar os pés dele no templo, e Deus fala para ele: Jeremias, continua profetizando. Né? Jeremias ele profetizou no período de Josias, né, pai de Joaquim, e no período do próprio Joaquim. Josias foi um rei incrível, né? Talvez vocês já compartilharam sobre Josias. Ele, quando tem acesso, né, à vontade de Deus, quando ele tem acesso à Torá, que é o ensino do Antigo Testamento, as leis de Deus dada a Moisés, ele revoluciona, ele destrói os altares de Baal, ele acaba com a idolatria no reino de Judá. Naquela época era dividido, né, o reino de Israel e o reino de Judá. Das 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó, né, ficou 10 tribos com Israel, né, e 2 tribos e meia ficaram com o reino de Judá. Então, ficou 2 reinos divididos. Né, como o primeiro rei foi Saul, Davi, né, e Salomão. Em seguida, ali existe, né, a divisão dos reinos de maneira oficial. O reino de Israel, nesse período aqui, já havia sido destruído. O reino de Judá ainda permanecia de pé. Aproximadamente 100 anos atrás, os assírios já tinham destruído o reino de Israel. Agora, o reino de Judá ainda continuava de pé até esse período. O rei Josias, ele faz uma restauração por completo, acaba com os sacerdotes, né, arranca, né, todos os mortos que eram idolatrados, chega a queimar os ossos de quem já estava sendo enterrado para que não ficasse resquício nenhum. Nesse período, o que acontece? O Egito ainda tinha muita força de guerra bélica, e nesse período do Jeremias 36, em que a gente está compartilhando, era o primeiro ano que Nabucodonosor começou a reinar na Babilônia. Então, a Babilônia começou a criar muita força, e Nabucodonosor reinou, né, teve seu início, né, na Babilônia. Enquanto isso, o que aconteceu? Os egípcios vieram lutar contra Judá,
e eles venceram Judá e mataram Josias. Quando eles matam Josias, o primeiro filho de Josias é proclamado rei, né, dura 3 meses, né, o Neco, né, o faraó do Egito, vem né, destitui do poder o irmão de Joaquim e coloca Joaquim, né, como rei. Na verdade, até se alguém puder pesquisar para mim, Dana, se puder pesquisar para mim, qual é o nome o nome antigo de Joaquim, que Joaquim não é o nome dele. Só ver qual é o nome original de Joaquim, porque quem coloca esse nome nele é Neco, faraó do Egito. Então, ele teve o exemplo do pai, né? Ele teve Eliaquim, boa, Eliaquim. O nome dele de nascença era Eliaquim. Ele ficou tão vulnerável aos princípios de Deus, que ele se permitiu ser dominado pelo Egito, perder a sua identidade. Faraó Neco, isso aí, faraó Neco do Egito, né? O Egito já estava perdendo força, mas ainda tinha muita força. Judá ficava no meio, Babilônia para um lado, né? Judá e o Egito para o outro. E agora quem mandava moralmente, né, em Judá era o Egito. O Egito continuava mandando. Nabucodonosor começou a reinar e ganhou força. E no primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império, né, da época foi o Egito, depois do Egito foi os assírios, depois dos assírios veio a Babilônia, né, que depois foi derrotada pelos Medo-Persa, e depois, né, veio o Império Romano. Então, né, os grandes impérios da época, a Babilônia estava se tornando um grande império, mas ainda nesse contexto atual que a gente está lendo, que Deus levanta Jeremias para poder profetizar, né, para o rei Joaquim. Era um momento que ele tinha que dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Se o meu pai fez isso, né? Se o meu pai fez isso, eu vou fazer também, e se tiver que morrer como meu pai, eu irei morrer como meu pai. Ele não fez nada disso, né? Ele continuou com a corrupção, né? Ele continuou, né, com adoração, né, a vários deuses, né? Ele continuou tendo uma vida totalmente irregrada, desmoral, longe dos princípios de Deus, a ponto de Deus separar Jeremias e falar assim, ó, Jeremias, pede para Baruque ir lá no templo, né? Porque Jeremias, eu não sei por que ele não poderia ir ao templo nesse momento, mas ele vai lá no templo, ele lê no templo, e é muito legal que é levantado as profecias. Eu pedi para que eu dei ênfase no início de Jeremias 36, né, falando desde o reinado de Josias até aquele momento. Então, houve uma junta, né, de todas as profecias que Deus havia dado, né, para ajudar. E Jeremias, né, junta tudo isso aí, entrega, né, no templo, e o desejo de Deus é que o povo se voltasse, dissesse: não, Deus, reverte essa situação, reverte esse quadro, nós vamos voltar a te buscar, nós vamos abandonar os deuses, nós vamos parar, né, com a pornografia, nós vamos parar com a adoração, nós vamos deixar de confiar em coisas que, né, não geram segurança para nós, e vamos confiar no Deus Todo-Poderoso. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Quando os líderes espirituais recebem esse contexto, automaticamente eles levam para os líderes da cidade, né? Agora, né, foi levado agora para a Câmara dos Vereadores, para você entender, né? O assunto agora sai só da parte espiritual e vai entrar agora em outro tipo de jurisdição, porque Deus quer restaurar não só a parte espiritual, né? Deus, ele quer exercer o governo, que o governo de Deus, o reino de Deus, quando a gente fala sobre isso, né, ele seja vivido aqui nessa terra. Por isso que a gente tem a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha. Não é para a gente ir para o céu, é para o céu vir para a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Então, o desejo de Deus é que o governo de Deus, os princípios de Deus sejam estabelecidos nessa terra. Então, esse sempre foi a vontade de Deus. Então, agora ele sai, né, da área
da igreja, e agora ele vai entrar agora no administrativo da cidade. Quando os líderes da cidade eles ouvem aquela mensagem, o Espírito Santo, né, mexeu com eles. 3 caras desse, né, não conseguiram mais ficar do mesmo jeito. Eles juntam, né, todas aquelas pessoas que eram mais próximas do rei, e eles, né, vão juntar o rei, né, pegam o rei numa época que o rei estava mais descansado, não era período de guerra, e diz assim, ó, rei, o negócio é o seguinte, existe uma mensagem que foi entregue no templo, mexeu com o nosso coração, e a gente precisa, né, passar isso para frente. E eu noto que isso está acontecendo, sabe, na nossa igreja, no tempo que a gente está vivendo. Né? A gente não está só... A gente começou muito como igreja, né? Começamos, né, a muito trabalho social. Agora a gente já está começando a ser uma voz a ser ouvida a nível de cidade, né? De Câmara. Né? Tem vindo muitos políticos na nossa igreja. Né? Isso o que está acontecendo? Né? Está gerando um movimento de que a mensagem que a gente está carregando é uma mensagem que precisa ser ouvida, que está mexendo com corações que estão vivendo longe de Deus, que está mexendo com pessoas que têm uma vida imoral, desregrada, mas agora está começando a quebrantar esse tipo de coração. Então, né, profetas não podem se calar. Se a gente é impedido de acessar algum lugar, Deus vai levantar, como levantou com Baruque. Jeremias não poderia se movimentar naquele momento, mas ele tinha mensagem do céu. E eu sei que muitos de nós carregamos mensagem de Deus, mas essa mensagem não pode chegar em todos os lugares. É por isso que a gente se multiplica. Né? Aqui eu vejo a Bruna, eu vejo a Alanis, né? Eu vejo o Mário, a Tatiane, a Cris, né? A pastora Danda, eu vejo... Ver se eu esqueci de alguém, ó, tem um aqui que não tem nome. Mas, né, aqueles que vão ouvir horário alternativo, tem mensagem que Deus está nos dando, que vai precisar de pessoas que estão próximas de nós para poder confrontar e mudar a história de pessoas. Nem sempre aquilo que a gente gostaria vai acontecer, mas o nosso papel como profeta nesses dias é mandar, é entregar a mensagem que Deus pediu para que nós possamos entregar. E a gente precisa, sabe, entregar essa mensagem. A maneira de entregar, ela mudou, logicamente. Né? A Bíblia, ela continua a mesma, a palavra de Deus continua a mesma. Agora, a maneira de nós entregarmos essa palavra, a gente tem que aprender, né, a ter uma linguagem contemporânea. Né? A linguagem que hoje ela é falada, a gente precisa acertar esse tipo de linguagem. Né? Tanto é, prova disso é que a gente colocava o workshop, ninguém sabia o que era um workshop do Restauração da Alma. Né? Agora a gente vai colocar lá, né, só Restauração da Alma e o tópico, né, que é ensinos sobre um tema específico. Opa, já ficou mais fácil. Por quê? Linguagem contemporânea. Vamos tentar acertar a linguagem para que o povo possa entender. Então, o que aconteceu? Né? O Baruque é convidado, ele é levado diante do rei e se prepara, gente. Tem muitos de nós que vamos ser levados diante de muitas autoridades e teremos que ter a mensagem certa. Pastor, e se a mensagem não for ouvida, não tem problema. O nosso papel é entregar aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, para que Jesus Cristo volte, esse evangelho do reino, a mensagem do céu precisa ser pregada a todas as nações. Então virá o fim. Então, nós temos essa responsabilidade com o fim, quando nós pregarmos a mensagem do Cristo a todos. O rei fica indignado quando ele recebe aquela mensagem, o rei fica louco, porque era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que teria que mudar, era uma mensagem que ele teria que voltar atrás de algumas tomadas de decisões, era uma mensagem que ele teria que correr risco de vida, porque provavelmente Faraó Neco ia tentar matá-lo, como matou seu pai. Era uma mensagem, né, que ele, né, teria que estar posicionado muito em fé e não por vista. E ele não queria isso para ele queria poder viver por vista, queria poder ter uma vida tranquila. E ele, né, pega o seu canivete, ele rasga e vai queimando tudo aquilo que o Baruque havia escrito. E vou dizer para você, gente, escrever naquela época era um
empenho violentíssimo, era um desafio muito grande. A escrita era algo muito difícil. Mas, né, o que acontece? O rei fala, isso aqui é coisa de Jeremias, né? De Jeremias e de Baruque. Prende os dois. E muitas vezes isso acontece, gente. Deus está falando com a gente não tem o poder do rei de mandar prender, mas a gente corta. Como que a gente corta, pastor? A gente corta da nossa lista de relacionamentos, a gente corta da nossa rede de amizade, a gente corta falando mal, né, daquilo que as pessoas, né, falando mal dessa pessoa para quem a gente gostaria, e cancela, sabe? Cancela literalmente essa pessoa. Precisamos tomar cuidado, porque Deus muitas vezes vai usar pessoas simples para poder nos corrigir. E eu sei que cada um de vocês, né, podem ser os profetas que têm a mensagem para entregar, mas também tem fase das nossas vidas que nós seremos aqueles que precisarão ser ministrados. É por isso que você precisa sentar para ouvir o culto. Ah, pastor, mas, né, aquele dia foi um pregador que eu não gosto muito. Você pode não gostar muito do pregador, mas talvez aquele dia foi o dia que Deus usou a mensagem, a palavra, para poder te confrontar, para poder te dar uma expectativa de futuro, para poder responder uma oração que há muito tempo você estava orando, querendo uma resposta. E o que acontece? Você rasga, você queima, você ignora aquilo que Deus está falando. Talvez se Jeremias estivesse presente, a pressão, né, poderia existir, mas o respeito, né, poderia ser diferente. Agora, Baruque, né, ele não era profeta, ele era só um escriba. Ouvir uma mensagem do Baruque, talvez, né, era como ouvir uma mensagem de alguém mais simples. A gente não ia parar para estar ouvindo. É importante, gente. É importante a palavra de Deus. Você precisa sentar para ouvir. Você precisa ser ministrado todas as semanas. Você precisa ser ministrado todas as semanas. Tem direção de Deus para você. Então, Deus deseja isso de cada um de nós também. A importância, né, de um Baruque, ele representa um modelo de escriba fiel. Né? O escriba era aquele que escrevia, era o que estudava, né, os ensinamentos de Deus. Normalmente, os mestres da lei, eles tinham, né, esse cargo de escriba. Ele recebia, né, do profeta, escrevia com exatidão no papel, no papiro, como era naquele período. Né, ele é o cara que faz com que a mensagem de Deus possa ser propagada, preservada. Sabe, tem gente que talvez não tem, né, tanto prestígio como profeta, mas esse tipo de gente que Deus está levantando para preservar a palavra de Deus. Para você ver como isso é poderoso. Eu já vou encerrar. A Bíblia fala que Josué, quando ele é levantado como sucessor de Moisés e vai herdar a terra prometida, a região de Canaã, ele conquista todas, a Bíblia deixa claro, todas as cidades de Canaã foram dominadas por Josué. Agora pensa, o governo era o governo de Deus, as escolas com princípios de Deus, os hospitais com princípios de Deus, né? Tudo, gente, já pensou? Tudo sendo, né, governado com princípios de Deus. A Bíblia vai dizer que depois que Josué morreu, surgiu uma nova geração que não conheceu ao Senhor nem aos seus feitos. Você já pensou? A palavra não foi preservada. Deus era com Josué, governou tudo, aí o cara morre, surge uma nova geração que não conseguiu conhecer ao Senhor nem aos feitos de Deus. Não conseguiu transicionar esse bastão. É por isso que os Baruques precisam ser levantados nesses dias. Tem muita gente que está sendo levantado para preservar a palavra de Deus. Tem muita gente que está sendo levantado para preservar a palavra de Deus. Gente que não vai ter medo de se posicionar, gente que não vai ter medo de manter os princípios de Deus. Se tiver que morrer, que morra, sabe? Mas tenha a vida eterna garantida. Eu separei aqui 2 trechinhos do livro de Baruque. Isso não está no nosso canon, dentro da nossa Bíblia não está, mas o livro de Baruque está dentro da Bíblia católica. Então eu li o livro de Baruque, eu separei aqui 2 trechinhos
né, para ver, porque o Jeremias, né, o tempo todo ele profetizou arrependimento, né, e o julgamento de Deus. O Baruque, né, ele escreve muito sobre o que Jeremias escreveu, mas ele dá ênfase, sabe, para o povo se arrepender, que é tempo de voltar, né, e que o Salvador iria voltar. Ó, no livro de capítulo 1, no versículo 19, diz assim, ó, desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até agora, persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor nosso Deus, em nossa leviandade, recusamos escutar-lhe a voz. Olha só, o Baruque escreveu isso aqui no livro dele, né? Desde o dia que o Senhor tirou o povo do Egito até agora, a gente persiste em recalcitrar. Essa palavra recalcitrar é a mesma palavra que Deus, que Jesus Cristo, quando tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco, vai usar. Ele fala assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Quem és? Aí eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus fala para Paulo, dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. O que é recalcitrar? Na junta de boi, o boi às vezes dava aquele coice brabo, porque estava sendo levado forçado. Aí eles colocavam uns espetos atrás, para que quando o boi desse coice, ele dava coice no espeto e parava. Então ele recalcitrar contra o aguilhão ficar dando coice, murro em ponto de faca, não dá. Agora aqui, o Baruque fala sobre isso. Ô, gente, a gente fica recalcitrando contra o Senhor até agora, agindo com leviandade. Coisa legal isso aí, né? É Deus dizendo o seguinte, não dá para lutar contra o Senhor, não dá para viver longe da presença de Deus, não dá para servir outro Deus. A palavra de Deus tem que ser, né, a nossa bússola, Deus tem que ser o nosso guia, sabe? O Espírito Santo tem que ser o nosso consolador nessa jornada. E no capítulo 2, no versículo 4 e 5, para a gente encerrar, diz assim, ó, entregou-os ao domínio de todos os reinos que nos cercavam, e os tornou objeto de opróbrio e maldição para todos os povos, em cujo meio o Senhor havia dispersado. Assim passaram a ser súditos em lugar de senhores, porque cometemos o pecado contra o Senhor, o nosso Deus, e lhe desatendemos a voz. Olha o que ele está dizendo. Gente do céu, o Baruque caminhava com Jeremias, viu Jeremias profetizar, ele está dizendo o seguinte, olha, nós passamos a ser súditos, nós éramos senhores dessa terra, Deus nos separou como senhores. Gente, eu vim aqui profetizar para você, declarar sobre a sua vida que você nunca mais será súdito nesse reino, porque o reino que nós vivemos é o reino dos céus. Deus nos separou para sermos senhores, nós somos separados para sermos cabeça e não cauda dessa terra. O nosso posicionamento, pastor, mas se eu não tiver todas as riquezas, se eu não for a pessoa mais rica desse mundo, eu não vou ser senhor e continuo sendo súdito. Esquece. Isso é uma mentalidade totalmente corrompida com a palavra de Deus. O nosso posicionamento, o governo que nós temos é um governo de Deus, é uma mentalidade de rei. Teremos a nosso dispor para cumprir a nossa missão, se no palácio, sabe, ou se numa estrebaria, como Jesus nasceu, eu não sei, mas nós seremos os reis dessa terra, senhores dessa terra. Deus vai nos usar, sabe, como boca para poder revelar sua vontade. E ainda que a nossa mensagem não seja ouvida, ainda que as pessoas rasguem tudo aquilo que a gente tem profetizado, nós não desistiremos, voltaremos a buscar a vontade de Deus, ouviremos novamente sua mensagem, e se a mensagem de Deus for, volta lá e profetiza, nós continuaremos profetizando para pessoas de corações endurecidos, pessoas obstinadas, porque para nós o que prevalece é a palavra de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Deus te abençoe, se tu, sabe, um Baruque de Deus para essas nações. Cris, Flávio, está com vocês aí. Amém, glória a Deus, palavra abençoada. Obrigada, pastor, por sua disponibilidade, por transbordar conhecimento nessa meditação do 36 de Jeremias. Deus abençoe. Vamos todos aí se conectar, amém? Fiquem com Deus. Senhor, entregamos a Ti essa meditação, te damos graça porque, mais uma vez, temos a oportunidade de alimentar o nosso espírito, Senhor. Quantos gostariam de ter essa oportunidade e não têm? Obrigada, Senhor, porque nós temos o pastor que trouxe essa palavra para nós, trouxe conhecimento e podemos nos alimentar. Te damos graça e nos ensine, Senhor,
a sermos Baruque. Estamos à sua disposição, Pai. Continua nos usando conforme a tua necessidade, em nome de Jesus. Amém.